vai funcionar, atrapalha um pouquinho, não tem muito jeito de melhorar a nossa situação. Esse é o antepenúltimo curso desse ano, portanto, estamos aí no livro número 75, perdão. Temos mais dois ainda, que é O Rinoceronte e Tristão e Isolda. Acabamos o programa de 2009, completando então 78 livros, dos 100 livros que foram primeiramente designados, né, para fazer o curso. Chegaremos aí então, no final do ano que vem, no 100º livro. Vocês estão recebendo hoje a programação agora definitiva para o ano que vem, tanto com relação às datas como com relação aos livros. Apenas passando os olhos por elas, né? Começa o ano no dia 6 de fevereiro, com Medida por Medida, com o Shakespeare. Depois vamos fazer A Morte e Veneza de Thomas Mann, que é o terceiro livro de Thomas Mann que nós temos no programa. O primeiro livro em seguida do Hermann Hesse, o primeiro e mais importante livro, O Jogo das Contas de Vida. Vamos aí ter um ensaio filosófico do Konstantin Neuka, que é um filósofo romeno, que descreve o mundo contemporâneo a partir de 6 doenças. Aí temos uma comédia deliciosa do Molière, Tartuffe. O Pato Selvagem é a novidade em relação ao documento que vocês tinham antes. Eu botei o Pato Selvagem recentemente na lista. O Pato Selvagem é uma obra maravilhosa, impressionante, extraordinária, pouco conhecida. Aí vamos para o Processo Mauritius, de Jacob Wassermann, que é um grande romance. Aí mudamos novamente, saímos do romance e vamos para um ensaio teológico filosófico, que é sobre o Sermão da Montanha, de Santo Agostinho. Vamos para uma peça divertidíssima chamada O Inspetor Geral, de Nikolai Gogol. Fazemos a Ana Karenina, que é a versão russa da Madame Bovary, né? Fazemos aí mais um livro do Luigi Pirandello, o finado Mattia Pascal. E caímos novamente em mais um ensaio, Cristianismo, a Religião do Homem, do Mário Ferreira dos Santos, que é o maior filósofo brasileiro de todos os tempos. No Caminho de Swan, primeiro livro dos 7 volumes em busca do tempo perdido, do Marcel Proust, apenas para dar uma sensação de Proust, porque tem que ler todos os 7 para pegar a obra inteira. É impossível fazer aqui, a não ser em 7 tardes. Fédon, de Platão, é o diálogo filosófico que completa, digamos, aquela série básica que é o Banquete, o Fedro e o Menon. E agora, com o Fédon, nós temos aí os 4, digamos assim, os quatro diálogos estruturantes de Platão. Sob o Céu de Satã, mais um romance do Jorge Bernanos. E aí temos mais um ensaio, que é Notas para uma Definição de Cultura, do T.S. Eliot, um livrinho, O Opúsculo Iluminado, maravilhoso. Temos mais um Shakespeare, Noite de Reis, um Père Goriot, com o Honoré de Balzac. Aí temos uma tragédia portuguesa, muito pouco conhecida, Castro, que conta a história de Inês de Castro. Temos Eurípides, de Medeia, a Medeia de Eurípides, a última peça grega dessa série. A Eneida de Virgílio, que é o poema épico que nos falta, não é? Já vimos aqui a Ilíada, a Odisseia, a Divina Comédia e os Lusíadas. Agora falta ver a Eneida. Faltará ainda o Paraíso Perdido de Milton, que nós não vamos ver. E acabamos o ano, então, no ano que vem, no dia 4 de dezembro, com Mensagem do Fernando Pessoa. O livro a única obra premiada de Fernando Pessoa em vida, ganhou um concurso, ganhou um prêmio por ter escrito essa série de poemas chamada Mensagem, uma coletânea de poemas. Embora eu não tenha a menor ideia se nós vamos ter o curso em 2011, eu já preparei mais uma outra lista de 20 livros, porque há livros demais, e quando eu entro na minha casa, por um fenômeno desses parapsicológicos, todos os livros ficam gritando das prateleiras e também querem. Eu também quero. Então, porque tem essa situação dramática, trágica, e eu tenho que dar um jeito nisso, não sei como é que nós vamos fazer, seja como for. Eu botei já na lista nova, entre outros livros, Finnegan's Wake, porque eu fiz em São Paulo agora participei de um ciclo fiz com
colega em São Paulo, fizemos a apresentação dos 3 livros, do Retrato Ulisses de Finnegans Wake, e eu me convenci, depois da apresentação do Finnegans Wake, que tinha que estar no programa aqui, não é possível não pôr. O Finnegans Wake completa perfeitamente bem Ulisses, tem uma enorme sinergia, contanto, obviamente, que a gente não fique hipnotizado por aqueles arabescos todos de linguísticos, né? Porque esses arabescos é que destroem a capacidade de entender o fundo. Por mais que isso seja paradoxal, na verdade, excessiva atenção à forma reduz a capacidade de compreender o fundo. E esse é o programa de expedições em Curitiba para 2010. O programa, além de Curitiba, também funciona, também existe em São Paulo, independentemente do SESI, né? Também existe em Londrina, existe em Paranavaí e Toledo. A partir do ano que vem também irá acontecer em Ponta Grossa. Então serão, o ano que vem, 6 cidades ao todo que terão um programa de expedições pelo mundo da cultura. O programa Expedições pelo Mundo da Cultura dispensa a leitura prévia do livro, embora a recomende fortemente, porque, afinal de contas, quanto mais a gente conhece a obra, melhor é a nossa capacidade, maior a nossa capacidade de entender o seu sentido. Não estamos aqui interessados nas questões formais da obra, mas exclusivamente no sentido da obra, no conteúdo da obra. As questões formais são meramente secundárias e não têm importância nenhuma. A não ser quando... Já está aprovado para Ponta Grossa? O ano que vem, já. Já tem calendário, tem tudo. E vai ser que dia? Em princípio, às quintas-feiras, mas nem todo mês pode ser esse dia, porque o calendário do ano que vem é um negócio terrivelmente complicado, tem feriados que atrapalham de tudo quanto é jeito. Estou comentando aqui, de repente, que a gente assistiu, ver um outro, podia dar uma caravana. Em Ponta Grossa são os livros que não tem em Curitiba, que já fizeram, já foram feitos em Curitiba. Já está por quinta-feira. Quinta-feira fica complicado. Pois é. Vai ter que ir para na Bahia mesmo. Pois é, já dentro. Mais tempo. Não, brincadeira. Ponta Grossa é muito perto. Sim, Ponta Grossa mas eu imaginei, tipo... Paranavaí é o mais longe de todos os lugares. Né? Mais longe. Bom, ok? Vamos lá então, pessoal? Muito bem. Então, se vocês não têm dúvidas quanto à programação, essas datas aí são firmes já, vocês podem botar na agenda, podem bloquear já. Nem todas as datas são maravilhosas, porque há datas perto do feriado, mas era impossível conseguir outra solução, teve que ser assim, não teve de jeito nenhum. Então, o que está aqui é meio definitivo, não é isso? No próximo encontro, nós trazemos para vocês, ou talvez na pior hipótese, no último, trazemos as indicações bibliográficas desse programa do ano que vem, para vocês comprarem os livros caso queiram. Tá? Trazemos as indicações bibliográficas e entregamos para vocês então. Hoje é um dia importante porque nós vamos ver o primeiro romancista brasileiro, primeiro e único romancista brasileiro colocado no grupo das 100 obras que foram escolhidas, que é Machado de Assis, que é o nosso maior escritor. Isso é sem sombra de dúvida. É muito difícil conseguir tirar Machado de Assis do alto do pedestal da literatura brasileira. De fato, o homem é assombrosamente competente. Machado de Assis é um artista, é um escritor que teria tido sucesso em qualquer língua. Se tivesse escrito em línguas mais prestigiadas, estaria aí no panteão dos heróis. O Harold Bloom, de quem eu não gosto muito, né? O Harold Bloom é um sujeito difícil de lidar com ele, porque ele tem pretensões a ser indicador de literatura, né? Ele escreveu um livro chamado Cânone Ocidental, e ele põe o Machado de Assis entre os 100 maiores escritores do Ocidente. É o único internacional assim que o reconhece com essa clareza, e muito meritoriamente, não é? Ele é um sujeito de temperamento nihilista, o Harold Bloom, portanto é difícil de a gente obter grande conteúdo nas coisas que ele diz. Não me parece que seja lá um grande auxiliador, um grande aconselhador para assuntos literários. Mas pelo menos tem esse mérito muito grande de colocar o Machado entre os maiores, e de fato o Machado está entre os maiores. O Machado de Assis é um brasileiro típico, nascido no século XIX, morto no século XX,
como é a primeira vez que nós falamos dele aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na cronologia, por favor. Vale a pena a gente olhar para a cronologia do Machado de Assis, que nasce em 39. Em 39 o Brasil já é um império, né? Não é isso? Já estava sob o império, já era um país independente. Chama-se Joaquim Maria Machado de Assis, nasce 21 de junho no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. De pai mulato e mãe portuguesa dos Açores. Mãe branca portuguesa dos Açores. O pai é pintor de paredes e a mãe é lavadeira. O pai de Machado de Assis era filho ou neto de escravos alforreados. Portanto, o pai de Machado de Assis estava muito próximo da escravidão. E ele nasce numa situação não muito ruim, porque a família é agregada a uma casa rica. A família é agregada a essa casa rica, que tinha também propriedades lá em Itaguaí, quando Machado de Assis faz aquele famoso conto chamado O Alienista, que é uma obra maravilhosa, O Alienista, uma obra maravilhosa. Aquela situação toda ocorre em Itaguaí, que é uma praia no Rio de Janeiro. Quando você vai do Rio para Paraty, a primeira praia que você encontra é Itaguaí, primeiro ponto, assim, cidade marítima. E ele andou vivendo com essa família, o Machado de Assis. A família era uma família, digamos, de posses. A dona da casa, né, que era viúva de um senador, também adotou o menino, era a madrinha do menino. O menino, então, teve lá algum auxílio desde cedo na vida. Ele não era um favelado, portanto, Machado de Assis, embora fosse uma pessoa de origem muito humilde, muito simples, com baixíssima chance de sucesso na vida. Não é? A sua família é agregada à propriedade de Maria José Barroso Pereira, viúva de um senador e madrinha do menino. Perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta. É frágil, epilético e gago. Teve apenas uma irmã que morreria cedo. Não é? É um sujeito lá com um ego meio escangalhado. Né? Esses dias eu estava revendo aquela escritora americana que eu acho divertidíssima, Camille Paglia. Eu acho que a Camille Paglia é uma delícia. E a Camille Paglia ela é feminista e ela é lésbica. Mas ela diz que só transa com homem. Porque ela acha que com os homens eu sou mais divertido que as mulheres. Então uma mulher capaz de fazer uma coisa dessa é digna de muita consideração. Não, mas a Camille Paglia estava dizendo o seguinte, que a Gloria Steinem, que você não sei se lembra da Gloria Steinem, que era uma feminista famosa na década de 70, por aí, costumava dizer que as mulheres não tinham uma importância tão grande no mundo das artes, no mundo, digamos assim, da literatura, que os homens, porque como é que se poderia fazer, né, dizia assim a Gloria Steinem, como é que se podia esperar de pessoas com o ego dilacerado que produzissem boa arte? Daí diz a Camille Paglia assim, só as pessoas com o ego dilacerado é que produzem boa arte. É exatamente o contrário. Se as mulheres não produzem boa arte, como a Gloria Steinem acha que é porque elas não têm o ego suficientemente dilacerado, quer dizer, elas são saudáveis demais. E dessa deve ser a razão. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês, que é muito comum você ter dentro do mundo da criação artística pessoas meio difíceis, assim, pessoas com situações meio patológicas, né? É o caso do Machado de Assis. Ele era gago e epilético, além de ser mulato e ser proveniente de um meio social muito desfavorável. Afinal, vivíamos aí nesse momento a escravidão, não é? Portanto, o Machado de Assis tem um mérito extraordinário, muito maior do que a gente consegue imaginar de modo geral. Em 51, ele era muito pequeno, morre Francisco José de Assis, o pai dele. O menino vai ser vendedor de doces, é conhecido como Machadinho, e também teria ajudado a missa na igreja da Lampadusa, no Rio de Janeiro. Quando você for ao Rio de Janeiro, não deixe de ir lá à igreja da Lampadusa rezar uma Ave Maria pelo velho Machado, né? Em 55, inicia a carreira literária, publicando em 12 de janeiro o poema Ela, na revista Marmota Fluminense, de Francisco de Paula Brito, incentivador de novos talentos. Esse é outro homem que o ajudou muitíssimo, muito, e que deu a ele espaço na revista, depois o contratou para trabalhar na revista. Ele foi ajudado por pessoas muito significativas no início da sua vida. Em 56, consegue emprego como aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional e é protegido pelo diretor do órgão, Manuel Antônio de Almeida, que é o autor do Memórias de um Sargento de Milícias. Esse livro é um livro monumental, extraordinário, e é um daqueles famosos casos do autor de um livro só.
Não é aquele sujeito que escreve um grande livro apenas. Ele tem que escrever outros, mas não são importantes. É o caso do Baudelaire de Laclos, que escreveu Ligações Perigosas, escreveu só esse livro na vida. É o caso do Euclides da Cunha, que escreveu o grande livro Os Sertões. É o caso aí do Manuel, né, que escreveu um único grande livro na vida, que é Memórias de um sargento de milícias. Em 58 passa a revisor e colaborador da Marmota Fluminense, integrando a Sociedade Litero-Humorística Petalógica, fundada por Paulo Brito. Conhece e frequenta Joaquim Manuel de Macedo, a Moreninha, né? Lembro dessa desgraça, José de Alencar e Gonçalves Dias. Em 59 é colaborador e revisor do Correio Mercantil. Em 60, com Vitor de Contino Bocaiúva, que era um político republicano da época, né? Foi o fundador do Globo. O Globo que depois os marinhos, né, assumiram. O fundador do Globo é o Quintino Bocaiúva. Entra na redação do Jornal Diário do Rio de Janeiro. Escreve para as revistas do Espelho e a Semana Ilustrada. E em 62 torna-se censor teatral, o que lhe dá acesso gratuito a todos os espetáculos do Rio de Janeiro. Não que ele fosse ser censor na prática, nunca censurou nada, ele só queria a carteirinha para ir assistir os filmes, para assistir as peças de graça. Então ele não foi censor de verdade. Era um cargo, aliás, que não tinha remuneração, era um cargo que se dava para quem quisesse e ele tinha como compensação lá a entrada livre. Nunca foi censor de verdade. Em 64 publica o primeiro livro de poesias, Crisálidas. Em 67 é nomeado ajudante do diretor de publicações do Diário Oficial. Em 69 acontece talvez o fato mais importante na vida dele, que foi ter casado com a portuguesa Carolina Augusta Xavier de Novaes, 4 anos mais velha que ele, mulher culta, que o apresenta aos clássicos portugueses e a vários autores de língua inglesa. Apesar de o casamento ter sido feito contra a vontade da família de Carolina, viveriam juntos 35 anos, mas não teriam filhos. Publica em 72 o romance Ressurreição. Em 73 entra no serviço público para ter alguma coisa de onde tirar o dinheiro, né? Não podia viver não dava para viver de literatura. Ingressa no Ministério da Agricultura, começa obras públicas com o primeiro oficial. Em 74 publica em capítulos o romance A Mão e a Luva no jornal O Globo, de Quintino Bocaiúva. Esse mesmo Globo do Roberto Marinho. E em 76 publica o romance Helena. Até aqui nós temos mais ou menos uma primeira fase da vida de Machado de Assis. Em 78 publica o seu último romance romântico, me perdoem a expressão, Yaya Garcia. Em 80 começa o Machado de Assis maduro. Há uma espécie de divisão de águas aqui, em que Machado de Assis amadurece e começa a escrever livros muito mais profundos, com um teor filosófico muito grande, embora isso não queira dizer que os livros anteriores não tenham muitos méritos. Tem. A Mão e a Luva, por exemplo, é um delicioso pequeno romance, quase uma novela, maravilhosa, um conto de fadas, lindo, maravilhoso. Até escrevi uma resenha esses dias a respeito. Em 80 começa a publicação em capítulos na Revista Brasileira do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Naquela época era muito comum aqui na França há muito mais tempo, os romancistas publicarem os romances em capítulos nos jornais, uma vez por semana. Isso garantia a vendagem do jornal e criava um mercado para que quando saísse o livro todo mundo saia comprando. Há inúmeros livros que foram publicados assim. O Dostoiévski fez isso, o Victor Hugo fez isso, Balzac fez isso, todo mundo fazia isso. Era uma prática comum, publicar o livro em capítulos. O romance teria sido ditado a Carolina Augusta devido às dificuldades visuais de Machado de Assis. Começa a fase madura de Machado. Sua peça, a primeira peça, Tu, Só Tu, Por Amor, foi encenada por ocasião das comemorações dos tricentenários de Camões. Em 81, o Memórias Póstumas vai para livro. Em 82, começa a escrever crônicas na Gazeta de Notícias, e essa obra, Papéis Avulsos, é de uma importância enorme, a primeira coletânea de contos. Machado de Assis, se você fosse escolher o gênero literário em que ele excedeu-se, eu acho que era nos contos. Ele é mais contista que qualquer outra coisa, é um extraordinário contista, um excelente romancista, é um bom cronista literário e é um razoável poeta e um razoável dramaturgo. Ele não teve a mesma qualidade em todos os gêneros. Em romance e contos ele é absolutamente estupendo.
E os romances, por favor, basicamente os aí da frente, né? Quer dizer, os romances fundamentais de Machado de Assis, se você lê apenas os fundamentais, leia leia Memórias Póstumas, leia o Casmurro, leia Quincas Borba e leia o Memorial de Aires. Esses são as obras de maturidade, as 4 obras de maturidade de Machado de Assis. Ele tem, eu não conheço nenhum conto, mas ele conhece o Edgar Poe? De quem? Do Edgar Poe. Os contos são maravilhosos. Tem a Missa do Galo, por exemplo, que é um conto que ficou absolutamente famoso. Quase a maior obra de Machado de Assis é a Missa do Galo. É um conto eletrizante, maravilhoso. Tem contos magníficos, maravilhosos. Ele é melhor contista do que romancista. Quando eu digo isso, por favor, não subestimem o Machado de Assis romancista, porque ele é um gênio como romancista. Mas é que ele fazia contos tão incríveis que ele é o maior contista da história do Brasil. Sem dúvida nenhuma, não há ninguém que se compare a Machado de Assis. Não há ninguém que chegue perto. Esse homem é o maior literato que o Brasil já teve. Ele tem, digamos, concorrentes fortes, como Lima Barreto, por exemplo, como também se podia dizer a mesma coisa do Gonçalves Dias na poesia, mas dentro do gênero do romance ele é de longe o maior. Em 91 publica Quincas Borba, que vocês conhecerão hoje. O Quincas Borba já existe no livro de hoje. Em 92 torna-se diretor no Ministério da Aviação, que era um cargo público que ele ocupava. Ele até tinha talento para isso, competência, não foi um sujeito incompetente, mas ele era escritor. Em 96 concebe com José Veríssimo e Lúcio de Almeida a Academia Brasileira de Letras. Eles inventam a Academia Brasileira de Letras. Ele seria um dos fundadores e seria o primeiro presidente e criador da cadeira número 23, dedicada a José de Alencar. Cada fundador da cadeira dá um nome à cadeira. A cadeira número 23, que era de José Alencar, foi ocupada pela primeira vez por Machado de Assis. Quando aconteceu isso, José de Alencar já havia morrido. Então, Machado de Assis fez em homenagem ao seu amigo. Ele era conhecido de José de Alencar. Em 99, publica Dom Casmurro, o seu romance mais conhecido, porém não o mais importante. Em 1904 morre Carolina Augusta, Machado definha rapidamente, passa muito mal depois da morte da Carolina, e publica o romance Esaú e Jacó, que é o seu romance, digamos, mais complexo, mais sofisticado de todos. Em 1908 publica um maravilhoso, delicioso romance chamado Memorial de Aires. Em 29 de setembro, na sua casa no Cosme Velho, morre, segundo atestado de óbito, de arteriosclerose, de câncer de língua, segundo as más línguas. Comentário que se deve aqui a Josi, que botou isso no final das contas, porque achou divertidíssimo fazer o trocadilho. De fato, é engraçado. Rui Barbosa profere a oração fúnebre de Machado de Assis. Então, temos aí o maior escritor da história da literatura brasileira, um sujeito monstruosamente grande e que só não tem mais importância porque escreveu numa língua considerada uma língua secundária, uma língua que não tem a mesma penetração que tem uma língua como o espanhol, por exemplo. O espanhol tem muito mais penetração do que o português. E aí temos a Clarinha, que chegou então para nos ajudar aqui com a leitura, não é isso? E vocês têm alguma dúvida até agora da sua biografia? Existem muitos e muitos livros sobre o Machado de Assis. Há uma biografia muito recente agora, escrita por esse crítico literário chamado Estadão, como é o nome? Escreve no Estadão, como é o nome mesmo? Eu vou lembrar o nome. E é uma biografia bem feita. É muito estudado, é um sujeito muito mapeado, tem a vida muito conhecida. Diga. Falou que o Casmurro não é a melhor, mas a mais conhecida. Que características do Casmurro fez tornar a obra mais popular e não... Porque tem aquela conotação erótica de que sobre se a Capitolina andou ou não andou, de fato, traindo o Bentinho com o curitibano, né, com uma personagem, o Escobar. Há uma personagem, um curitibano na história, tem lá um caso que nunca é muito explícito, com a Capitolina. Capitolina é o nome verdadeiro da Capitu. E aí, obviamente que teve o caso, não tem a menor dúvida do mundo, é claro, chega uma hora lá no final do livro,
em que o Bentinho olha para a cara do filho, né? E vê a cara do Escobar, que já tinha morrido, né? O Escobar tinha sido morrido afogado na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. E ele vê lá e vê o Escobar. Olha, dirão assim os defensores da outra hipótese. Não, ele imaginou que viu, porque afinal, né? Mas eu acho que não há nenhuma dúvida. Na verdade, o Machado de Assis, é muito importante vocês entenderem isso. O Machado de Assis é um sujeito que fez uma trajetória extremamente culta. Machado de Assis deu tudo. Eu tenho um livro chamado A Biblioteca de Machado de Assis, que é um livro que só faz a transcrição, faz a listagem e as anotações dos livros que estavam na biblioteca de Machado de Assis, que foi preservada para a posteridade, porque ele morreu famoso. Ele não foi um sujeito que foi reconhecido só depois da morte. Ele morreu famoso. É claro que famoso numa época em que um literato não ganhava muito dinheiro, não sendo famoso, né? Lembra como é que o futebol também era assim, não sei se vocês lembram disso. Em 70, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, o Paulo Maluf deu para cada jogador de futebol um FUC. Eles ficaram loucos de contente de ter ganhado um FUC de presente. Imagine se você dá um FUC pro Romário, né? um Fiat Uno pro Romário. Ele não vai nem buscar, ele vai dizer que estão querendo se promover às custas dele, né? Não vai fazer isso, não vai nem buscar. Compreenderam? Então havia nessa vida aqui, não era uma vida no Brasil não era para você viver de literatura. Machado de Assis não viveu de literatura, viveu de ser funcionário público, de graduado. Mas ele é um sujeito cultíssimo e nunca o subestime. Ele é um autodidata, mas ele leu todas as fontes certas. Ele tinha uma dona de uma padaria francesa que ensinou o francês a Machado de Assis. Como ele queria aprender, então essa que é a regra mais importante da vida, né? Quem quer aprender, aprende. Nada mais capaz de ensinar alguém do que a vontade de aprender. Por isso que eu digo sempre que não há nenhuma atividade humana de resultados mais incertos do que a de professor. Nenhuma atividade humana, nenhuma. Um médico cancerologista tem mais probabilidade de sucesso do que tem um professor. Porque nem todos os casos são desesperadores, tem uns casos que você consegue porque são muito precoces resolver. A atividade humana de maior incerteza de resultados chama-se educação. A atividade de um consertador de máquina de lavar roupa é tremendamente mais eficaz do que a atividade de um professor. Porque para que a aula funcione, para que funcione o processo de educação, é necessário que a pessoa do lado esteja interessada em aprender. É por isso que o padre Ivan Illich dizia que a primeira condição para haver aprendizado é que o sujeito vai aprender só se ele quiser, porque qualquer hipótese de obrigação escolar só gera essa farsa chamada educação brasileira, e que é uma espécie de farsa coletiva, não é? O Machado de Assis teve todas as referências certas, então ele pegou todos os modelos, digamos assim, grandes modelos românticos do século XIX, que é o século em que ele viveu, mais do que em qualquer outra época, né? Ele morre em 1908, mal vê o século XIX, né? Então ele pega aí o século XX, desculpe, né? Ele pega todos os modelos romanescos e os utiliza muito bem, muito bem. Então, todas essas obras do Machado de Assis têm várias influências que você vai percebendo na medida em que você conhece os originais. E o Dom Casmurro era um tema muito importante, muito candente na época, mas o Dom Casmurro não é a melhor obra, não. Eu diria para vocês que a melhor obra é essa aqui. De todos os romances do Machado de Assis, eu só conheço os romances, essa é a melhor delas. A mais importante obra do Machado de Assis. E alguns contos, né? Munir, só uma coisa, e quem orientou a leitura do Machado, já que ele não teve uma instrução formal? Ele teve, a mulher dele era cultíssima, a Carolina. Era mais velha do que ele, tá? O ajudou a ler. O Paulo Brito o orientou. Ele conviveu com todos aqueles grandes escritores do século XIX. Você tinha foi o século do romance, né? Em todos os países do mundo foi o século do romance. Então ele convivia no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil, e aí havia o que havia de melhor, ficava ali em torno daquelas livrarias no centro do Rio. E o Machado de Assis, que era um menino muito inteligente, muito interessado, convivia com aquilo e foi pegando com todo mundo. Ele soube ir para as fontes certas, né?
Vocês não julguem que ele seja um favelado, entendeu? Que não é isso, Machado de Assis não é isso. Ele é um menino pobre, mas ele não era um menino que vivia, digamos assim, na margem social. Ele não era isso. Tá? Não era isso. Sempre foi um menino pobre, humilde. Mas ele não era um sujeito assim largado na vida. Não era. Tá? Cuidado com isso. Ele teve aí uma grande ajuda das pessoas que pressentiram que ali havia um talento monumental. A própria madrasta? Bom, a madrasta eu não sei, porque a madrasta não tem muita informação. A madrasta. Mas era de um nível... Ah, não, madrasta não, você está falando da madrinha. 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 Mas ele era... A madrasta não era a madrinha dele. Ele tinha uma madrinha que era mulher de um senador, na casa de quem eles moravam, né, no Rio de Janeiro, na periferia do Rio, né, no Morro do Livramento. E ela também tinha em casa livros. Ele cresceu num ambiente, assim, digamos, intelectual. Pois não. Passou a vida todinha lá, exceto com um pedaço da juventude, em que ele andou por razões lá ligadas a essa família, morando lá nesse sítio, lá em Itaguaí. Né? Exceto por esse episódio, ele passou o resto da sua vida no Rio de Janeiro. Eu acho que o Machado de Assis nunca botou os pés para fora da capital. Nunca, nunca mesmo. Como Goethe. Goethe nunca esteve em Roma, ou acho que em Roma esteve, nunca esteve em Paris, nunca esteve em Londres. Não é? Às vezes acontece isso. Kant nunca saiu da rua. Kant é outro sujeito que passou a vida inteira em casa. Caspar Friedrich. Né? Caspar Friedrich. Quem? O pintor Caspar Friedrich. Bom, isso eu não sabia. Também nunca saiu de casa. O René Guénon nunca foi à América. Tinha uma implicância enorme com a América, também nunca esteve lá, né? Também tinha essa questão. Bom, continuamos, por favor. Vamos lá. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse é o nosso livro de hoje, um livro maravilhoso. Prestem atenção na beleza poética da obra. É absolutamente magnífico. Eu queria começar a ler, né, né, para fazer essa introdução. Segundo a maioria dos estudiosos, José Maria Machado de Assis começa a existir como escritor respeitável a partir das Memórias Póstumas de Brás Cubas, primeira obra da fase realista de sua carreira, sucedendo naturalmente às obras românticas da mocidade. Eu não botei juventude porque Machado de Assis não teve juventude. Tem sujeitos que não têm juventude e esse é o caso. Tá? Algumas pessoas jamais foram jovens. Esse aí é o caso desse daí, não tenho a menor dúvida disso. Machado de Assis não é exatamente um realista, no mesmo sentido que os outros realistas eram realistas, como Émile Zola, por exemplo. Por isso é que está entre aspas aí. Ele não é bem um realista, é um sujeito que tem uma visão de concretude, assim, mas não tem os traços peculiares da escola chamada realismo. Apesar das naturais dificuldades na vida de um homem de origens desfavoráveis, Machado de Assis teve desde cedo inúmeros auxílios de sua madrinha, Maria José Barroso Pereira, do escritor Manuel Antônio de Almeida, Memória de um Sargento de Milícias, e do editor Francisco de Paula Brito. Sua mulher, Carolina Augusta Xavier de Novaes, 4 anos mais velha que ele, era a culta irmã de Faustino Xavier de Novaes, editor do Futuro, um intelectual, era português também, um intelectual importante na época. Passou a vida cercado de gente que lia, que estudava. Fazendo uma formação clássica muito cedo e convivendo com uma intelectualidade de alto nível, Machado tornou-se homem muito culto, dono de finíssima ironia britânica, que, conjugada com sua escolha de temáticas universais, produziu o melhor da literatura brasileira e uma das melhores obras do mundo. Machado de Assis tem uma ironia no padrão de Jonathan Swift, por exemplo. Ele é o traço mais importante no estilo de Machado de Assis é a ironia profunda, o sarcasmo. Sarcasmos que cortam como uma faca, como uma folha de papel, corta a pele daquele jeito, né, dão no ângulo certo, assim, ele é terrivelmente sarcástico. Há uma razão para ser assim, depois a gente vai ver isso no final lá, não é? Mas Machado teve um grande mérito na vida. Machado fez uma coisa genial, como também fez Lima Barreto, que é não ter prestado atenção na sua origem humilde. Porque se Machado de Assis tivesse escrito livros para reclamar da sua condição social, de que ele era negro, que ele era mulato, que ele era neto de escravo, que ele era sem posse, se ele tivesse feito isso, nós não teríamos o menor interesse no Machado de Assis hoje em dia.
Lima Barreto também não fez a mesma coisa. Lima Barreto tinha tudo isso que tinha o Machado, ainda com a adição de que ele era alcoólatra. A grandeza do Lima Barreto e do Machado de Assis é que eles não ficaram se lamentando e trataram de lidar com temas da literatura universal que pudesse interessar a todos os homens e não apenas aos homens do seu grupo social na sua época. E isso tornou Machado um escritor universal. Quando você julga, quando você apoia, então, o senso de ironia de Machado e a sua temática original, a sua temática universal, você tem como resultado disso uma obra gigantesca. Entenderam? Que não é para ficar falando das suas churumelas. Então, se você acha que vai construir uma grande obra falando dos seus peixumes, dos seus pequenos problemas, do fato de que você perdeu o ônibus hoje de manhã, coisas desse gênero, de que jeito que você vai construir uma obra universal assim? A gente tem que deixar de ser protagonista da própria vida, da obra, para poder ter sentido a obra, senão você não faz nada. Não é? Ok, continuamos. Do livro de Brás Cubas, Otto Maria Carpo diz tratar-se de obra-prima. Publicado em capítulos em 1880, numa revista, vocês já sabiam disso, a obra é um romance de memórias, escrita com surpreendente liberdade artística, a partir da forma livre de Lawrence Sturt, A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristram Shandy, e de Xavier de Maistre, que é um autor francês, escreveu Voyage autour de ma chambre. O próprio Machado diz isso no livro, que usou esses dois livros como inspiração. Contribuindo para a originalidade estilística de Brás Cubas, está o fato de a personagem central contar sua história depois de morto, temperada com a finíssima ironia do Bruxo do Cosme Velho, que era o apelido de Machado, Bruxo do Cosme Velho, o bairro onde ele morava no Rio de Janeiro. Segundo José Guilherme Melchior, a natureza inquietadora do humor machadiano deriva justamente de sua propensão inquisitiva e filosófica, de sua qualidade de visão problematizadora. Brás Cubas, o herói da história, nasce em 1805, no Rio de Janeiro, de família rica. Nasceu antes, portanto, da vinda da família real ao Brasil, que só ocorrerá em 1808, né? Ou 6? 8, né? O Brasil, em 1822, deixaria de ser colônia e constituiria um império. No entanto, a cidade do Rio de Janeiro, já desde 1763, já era a sede da colônia, já não era mais Salvador. O Rio de Janeiro já era o lugar central do Brasil. Criança mimada, Brás Cubas vive juventude transviada. Depois de várias peripécias na vida adulta, falece em 1869, com 64 anos. Uma vez morto, decide contar sua história, cuja dedicatória segue no frontispício. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Vocês não sabem o que esse homem escreve bem, viu? Olha, eu queria muito sugerir que vocês fizessem esse investimento de ler esses romances aí, todos os romances. Acho que vou botar em 2011, vou botar o Quincas Borba ou o Memorial de Aires. Né? Talvez a gente devesse incentivar, né, vocês a fazerem isso. Mas ele escreve maravilhosamente, escreve como um gênio. O problema é que é um português do final do século XIX, início do século XX. Algumas expressões caíram da moda, mas não confiem nas edições que andaram modernizando a linguagem, porque isso não se faz. Não é? E peguem os livros com a linguagem original e vocês se deliciarão. Aos pouquinhos você aprende a ler o Machado e vai se deliciando com a ironia, com o sarcasmo, com a finíssima inteligência com que ele analisa as situações com que ele lida. Filha, você está pronta? Leve em consideração que está sendo o defunto que escreve, não é? Há pouquíssimos casos assim na literatura. Esse livro do Mestre também é assim, é um defunto que escreve. Há um famoso filme chamado Sunset Boulevard, que se chama, que em português chama-se O Crepúsculo dos Deuses, né? Que conta a história de um fulano que começa o filme, o sujeito está lá do lado de uma piscina e tem um cadáver boiando. Ele fala assim, esse aí sou eu. Então agora eu vou contar para vocês como é que eu fui parar ali. E começa a contar a história, um roteirista meio quebrado em Hollywood. É um filme moderno, né? Moderno que eu digo é da década de 40, por aí, né? 30, 40. Muito bom, né? É muito bom um filme que lida com o caso do pessoal do cinema mudo, que não conseguiu engrenar no cinema falado, porque era outro tipo de ator. Não é? E conta esse caso, né? Por isso que é Crepúsculo dos Deuses.
Mas o nome em inglês é genial, Sunset Boulevard, ou seja, Avenida do Sol Poente, não é? Podia ser o nome mais genial que esse, genial. Ok, continuamos? Muito bem. Então, filha, por favor. O defunto Brás Cubas começa a narrativa com uma advertência ao leitor. Se Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, trata-se da obra do amor, coisa é que admira e consterna. Coisa, né? Um moderno poraria coisa, mas a gente não vai mudar, não. Tá? O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, e quando muito, 10. 10? Talvez sim. Tá vendo a ironia? Ele fazendo a ironia com ele mesmo, né? Stendhal achou que era para 100. Eu acho que esse aqui nem para 5 vai ser lido. Nem para 5 será lido. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de Metro, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Olha que maravilha. Olha que maravilha, pessoal. Esse homem é um gênio, né? Escrevia essa obra com a tinta da galhofa, e com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Um pouco de ironia e um pouco de tristeza. Né? Agridoce. Né? Uma coisa meio agridoce. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. O conúbio é o casamento entre a galhofa e a tristeza. Não é? E conúbio é casamento. Né? Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele seu romance usual. Ele aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Pronto, já vendo? Não vai agradar esses dois tipos de leitores, que são os dois leitores mais comuns. Os frívolos e os graves. Esses dois não gostarão do livro. Isso é uma advertência do autor antes de começar a história, né? Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas minimamente extenso. Excessivamente extenso, minimamente excessivo. E, aliás, desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com piparote. E adeus. Piparote é isso aqui, ó. É um tipo de... Você faz assim, ó, tá? Dói um monte. Doeu aqui, aliás. Tá? Isso é um piparote, assim. Isso é um piparote. Tá certo? Então, entendendo o prólogo, já começa com uma ironia finíssima, maravilhosa, dizendo que escreveu esse livro no além e que baseou-se tanto no Sterne quanto no Metro, né? Tá vendo ali? Ele mesmo está dizendo onde é que ele buscou as fontes. Não é? Continuando. O narrador explica que havia decidido começar a história pelo fim, porque não é um autor defunto, mas um defunto autor. Tá vendo? Há uma diferença nessas duas coisas. Se ele fosse um autor defunto, ele podia começar pelo início, porque o defunto viria no final. Mas como ele é um defunto autor, tem de começar pela morte, não é? Para ficar coerente, né? Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferentes métodos. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A campa é o túmulo, né? A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. No cabo quer dizer no fim, né? O fim é o cabo, no fim, o cabo é o fim. Dito isto, expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 pontos... Um dinheirão, viu? Um dinheirão. E fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Então, tá aqui então o defunto escritor dizendo como foi que ele morreu. Né? A causa aparente de sua morte teria sido uma pneumonia maltratada.
No outro dia estava pior. Tratei-me, enfim, mas incompletamente, sem método, nem cuidado, nem persistência. Tal foi a origem do mal que me trouxe à eternidade. Sabem já que morri numa sexta-feira, dia aziago. Dia aziago, dia de má sorte, né? Aziago de má sorte. E creio haver provado que foi a minha invenção que me matou. Há demonstrações menos lúcidas e não menos triunfantes. Que invenção é essa? Agora ele vai explicar. Segundo o narrador, sua morte de fato deve ser uma invenção grandiosa e útil, uma ideia que se transformou em obsessão. Um dia de manhã, caminhando pela chácara do Catumbi, pensou em inventar um medicamento sublime, um emplasto antipocondríaco, destinado a aliviar a melancólica humanidade. Já pensaram o que é isso? Um emplasto antipocondríaco, ou seja, um emplasto é um tipo de remédio, né, para acabar com a hipocondria. A hipocondria é a mania de doença. As pessoas que acham que o tempo todo estão doentes, não é? Passam o pessoal que tem 3 planos de saúde para poder usar as 20 consultas limite de cada plano por mês, né? Para ir todo dia no médico, né? Tem uns tipos assim, né? Nossa, perguntar se tem novidade. Se tem novidade, perguntar se tem alguma novidade e tal. E ele pensou em fazer, ele não fez esse negócio, mas ele pensou em fazer isso, e essa ideia obsessiva de fazer o tal do emplasto foi que o acabou matando. Acha ele, né? Acha ele. Brás chamou a atenção das autoridades de que a cura que o emplasto traria seria algo verdadeiramente cristão, além de não negar as vantagens financeiras que tal produto traria. Já, do outro lado da vida, confessa que o real motivo era ver seu nome escrito nas caixinhas do medicamento. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influi principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio, estas 3 palavras: emplasto, Brás, Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha paixão do arruído. Arruído é movimentação, confusão, propaganda, publicidade. Do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito. Fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia 2 faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro. De outro lado, sede denomeada. Digamos, amor da glória. E aí vocês perceberam uma coisa importantíssima no livro agora, espero que tenham feito isso, que é o fato de que, reparem que a personagem está disposta a ser completamente sincera, totalmente sincera. Ele então está admitindo aqui claramente que a única coisa que ele queria de verdade no tal do emplasto Brás Cubas era aparecer nas caixinhas do remédio, porque ele ficaria conhecido, com notoriedade. O que ele deseja, na verdade, na vida é a exposição pública, ser apresentado ao mundo. Essa é a ideia central aqui do emplasto do Brás Cubas. Ele só é capaz de admitir isso porque ele está morto. Então ele não tem mais constrangimentos de contar a verdade, que é o que ele está fazendo agora. Brás Cubas nasceu no dia 20 de outubro de 1805, na família de um tanoeiro, que havia adotado o nome Brás por causa de uns fumos de pacholice. Pacholice é pretensão, gabulice, pretensão, exibicionismo, isso é pacholice. Descreve seu pai. Era um bom caráter, meu pai, varão digno e leal como poucos. Tinha, é verdade, uns fumos de pacholice. Mas quem não é um pouco pachola nesse mundo? Releva notar que ele não recorreu à inventiva senão depois de experimentar a falsificação. Primeiramente, entroncou-se na família daquele meu famoso homônimo, o capitão Mor Brás Cubas, que fundou a vila de São Vicente, onde morreu em 1592. Por esse motivo é que me deu o nome de Brás. Primeiro ele arrumou uma maneira de fazer de conta que pertencia à família desse Brás Cubas, aí desse outro Cubas, para depois passar o nome para os filhos, né, que aconteceu com ele. Quando Brás Cubas nasceu, houve grande festa. O pai estava orgulhoso de seu filho homem. Atração da casa, o menino era tratado com mimos e foi crescendo brejeiro. Nhonhô, diga a esses senhores como é que se chama seu padrinho. Meu padrinho? É o excelentíssimo senhor coronel Paulo Vaz Lobo César de Andrade Souza Rodrigues de Matos. Minha madrinha é a excelentíssima senhora Dona Maria Luísa de Macedo Rezende Souza Rodrigues de Matos. Imaginaram aquele pentelhozinho assim, fazendo esse... É muito esperto seu menino, exclamavam os ouvintes.
Muito esperto, concordava meu pai, e os olhos lobavam-se-lhe de orgulho, e ele espalmava a mão sobre minha cabeça, fitava-me longo tempo, namorado, cheio de si. A brejeirice logo transformou-se em travessura, e aos 5 anos, Brás Cubas recebeu o apelido de Menino Diabo, alcunha cujo mérito é reconhecido por ele próprio. E ele reconhece que ele de fato merecia ser chamado de Menino Diabo. Uma de suas diabruras foi ter quebrado, aos 6 anos, a cabeça de uma escrava, porque ela lhe negara uma colher de doce de coco. Sadicamente, fazia de Prudêncio, moleque escravo da família, sua montaria. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, um ai, nhonhô, ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Não era um menino, né, reparam aí, né, que era um menino, digamos, não era um exemplo exato de comportamento, né? Reparem aí que vocês estão levando em consideração que todas as confissões que faz a personagem só podem ser feitas porque ela está morta. O Brás Cubas está morto contando tudo isso. Tudo isso aconteceu, né, em vida, mas ele está contando depois de morto. Né? Continuamos. Apesar das diabruras que fazia, seu pai o repreendia na presença dos outros, mas em particular lhe dava beijos e elogios. Desse modo, as traquinagens continuavam. Com 9 anos, durante o jantar organizado pelo pai em comemoração à derrota de Napoleão em 1814, porque não lhe davam a exigida atenção, o menino fez um escândalo e foi retirado da sala. Na escola, o menino Brás Cubas faz amizade com Quincas Borba, que ele só reveria na vida adulta. Ele e Quincas aterrorizavam especialmente o professor Ludgero Barata, que os chamava de Sevandígios, capadócios, malcriados e moleques. Sevandija é parasita, Capadócio é vigarista, malcriados e moleques, vocês já sabem o que é. Um de nós, o Quincas Borba, esse então era cruel com o pobre homem. 2, 3 vezes por semana havia de lhe deixar na algibeira das calças, umas largas calças de enfiar, ou na gaveta da mesa, ou ao pé do tinteiro, uma barata morta. Como Brás Cubas, Quincas Borba era mimado e travesso. Filho único, adorado pela mãe, era acompanhado por um pajem indulgente. Apesar de tudo, Brás Cubas cresceu e tornou-se um bom partido. Sim, eu era esse garção bonito, airoso, abafado. Garção, né? Garção é um modo antigo de falar. Não é? Uma garção significa um moço, né? Muito bem. E facilmente se imagina que mais de uma dama inclinou diante de mim a fronte pensativa, ou levantou para mim olhos cobiçosos. De todas, porém, a que me cativou logo foi uma, não sei se diga. Este livro é casto, ao menos na intenção. Na intenção é castíssimo. Mas vá lá, ou se há de dizer tudo ou nada. A que me cativou foi uma dama espanhola, Marcela, a linda Marcela, como lhe chamavam os rapazes do tempo. E tinham razão os rapazes. Então, era uma prostituta, né? É isso que ele quer dizer e está com pruridos aqui de contar. A escolha amorosa de Brás Cubas, no entanto, foi heterodoxa. Totalmente fascinado pelos encantos da bela prostituta Marcela, cobria de caros presentes, financiava com dinheiro pedido à mãe, depois sacando, por conta própria, letras no comércio. Ele chegava nas joalherias e comprava a crédito assinando uma letra de câmbio. Como o pai dele era conhecido, uma cidade muito pequena, imagino que era o Rio de Janeiro nessa época, uma cidadezinha, todo mundo conhecia todo mundo dava crédito para o filho do seu Cubas. Então ele começou a detonar milhões no comércio comprando joias para Marcela, porque ele estava apaixonado, que era uma prostituta espanhola. Gastei 30 dias para ir do Rocio Grande ao coração de Marcela, não já cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência, a um tempo manhoso e teimoso. Está vendo? Olha que beleza, né? Que, em verdade, há 2 meios de granjear a vontade das mulheres. Há 2 meios, né? O violento, como o touro de Europa, e o insinuativo, como o cisne de Leda e a chuva de ouro de Danae, 3 inventos do padre Zeus, que por estarem fora de moda, aí ficam trocados no cavalo e no asno. As piadinhas do Machado de Assis. Então, está dizendo que tem 2 modos de você conquistar as mulheres. Ou o modo violento, como o touro da Europa. Europa foi... como é que Zeus fez para seduzir a Europa? A Europa era uma moça.
Ele transformou-se em touro e fez-se de manso, e ela chegou perto dele, e ela subiu em cima do touro. A hora que ela subiu em cima do touro, o touro saiu em carreira desabalada, e ele raptou-a para uma ilha, onde então consumou aquele romance com a Europa. Nos outros dois casos, foi a Leda. A Leda é mãe da Helena de Troia, mãe da Clitemnestra e mãe dos Dioscuros, que é Pólux e Castor, né? Esses 4 são filhos de Leda. 2 desses filhos aí, um menino e uma menina, Helena, né? Eu não lembro qual dos dois, se é Pólo ou Castor agora, são filhos de Zeus, embora sejam gêmeos dos outros 2 que não são filhos de Zeus. E para conquistar Leda, Zeus então transformou-se num cisne. E a hora que ela se aproximou daquele cisne maravilhoso, então o Zeus a possuiu. E finalmente essa Danae tinha uma profecia a respeito dela que dizia que ela ia casar, ia ter um filho que ia matar o avô, né, o pai da Danae. Aí o velho, para garantir que ela não casasse, aprendeu numa espécie de bunker subterrâneo, no fundo da terra, numa espécie de porão fechado, lacrado, para que ela ficasse lá e não casasse com ninguém. Mas como Zeus descobriu isso, Zeus transformou-se numa chuva de ouro, e aquela chuva caiu sobre a terra e infiltrou-se pela terra, e então, como diz na mitologia, ela lentamente então depositou-se sobre o corpo de Danae. E foi assim que Zeus então produziu o método, né, de sedução. É isso que ele está dizendo, que ele está fazendo ironia, né? Há 2 métodos sempre, o violento ou o insinuativo. Não direi as traças que urdi, nem as peitas, nem as alternativas de confiança e temor, nem as esperas baldadas, nem nenhuma outra dessas coisas preliminares. Traças que eu disse, são estratagemas que eu bolei, não é? As peitas são os subornos que eu fiz, enfim. Tudo que ele fez para tentar conquistar essa Marcela. Afirmo-lhes que o asno foi digno do corcel. O asno foi digno do corcel, o jumento pareceu com o cavalo. Um asno de Sancho, deveras filósofo, que me levou à casa dela, no fim do citado período. Apeei-me, bati-lhe na anca e mandei-o passar. Quando a aventura foi finalmente descoberta pela família, o pai resolveu enviá-lo para estudar na Europa, receoso do escândalo. Era o fim do caso com a bela Marcela. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Pronto, foi o que ele gastou, 11 contos de réis, um dinheirão, né? Um dinheirão que ele gastou para um menino, né, de 16, 17 anos, só tem 17 anos, gastando com uma prostituta, né? E durou então durante 15 meses e 11 mil réis, 11 contos de réis. Nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso cedia às raias de um capricho juvenil. O pai dele descobriu porque alguém foi lá com uma letra de câmbio emitida pelo filho cobrar dele, né? Uma hora a outra deve ter ido, né? E ele falou, o que é isso aqui? O seu filho passou lá no joalheria, comprou um anel de brilhantes, coisas desse gênero. Desta vez, disse ele, vais para a Europa. Vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério, e não para voador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno, sim senhor, não é outra coisa um filho que me faz isso. Que saca letras de câmbio para presentear prostitutas, com o dinheiro do pai. Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, e sacudiu-nos na cara. Me sacudiu na cara, assim, olha aqui. Vês, Peralta? É assim que o moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casa de jogo ou a vadiar pelas ruas? Pelintra. Dessa vez ou toma juízo ou fica sem pouso nenhum. Pelintra. Pelintra é a mesma coisa que pilantra, né? Uma maneira antiga de chamar alguém de pilantra, pelintra. Antes de partir para Portugal, Brás Cubas deu um último presente a Marcelo. 3 diamantes grandes encastoados num peito de marfim. Embora tenha combinado com a cortesã de ela partir com ele, seu pai, que andava tocaiando o filho, acabou com aqueles planos dourados. Quando o rapaz deixava a casa da mãe, foi surpreendido. Da amante? Da amante, né? Ok. Com efeito, olhando para a porta, vi na calçada 3 dos corroeiros, um de batina, outro de libré, outro paisano. Os quis todos 3 entrar no corredor, os quais todos 3 entraram no corredor, tomaram-me pelos braços, meteram-me numa sede. Meu pai à direita, meu tio Cônego à esquerda, o da libré na boleia, e lá me levaram à casa do intendente de polícia.
de onde fui transportado a uma galera que devia seguir para Lisboa. Imaginem que resisti, mas toda a resistência era inútil. Quer dizer, o pai resolveu sequestrar o guri antes que ele fizesse mais alguma antes de ir embora. Né? Então pegaram o pai, o tio e mais um outro, agarraram na saída da casa da mãe, levaram, puseram no navio à força, para que ele fosse, que ele fosse fazer misérias em Portugal, que fica parecendo que é menos miséria. Né? Não é isso? O defunto narrador confessa ter sido estudante medíocre em Coimbra, mas nem por isso teria deixado de conseguir o diploma. Brás Cubas descreve a verdadeira vida que levara na Europa. E assim foi que desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra. A universidade esperava-me com as suas matérias árduas. Estudei-as muito mediocremente e nem por isso perdi o grau de bacharel. Aqui está implícito que é direito, né, que ele estudou. Embora não esteja escrito de modo nenhum no livro, é direito que ele estudou. Deram-no com a solenidade do estilo após os anos da lei. Uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades, principalmente de saudades. Tinha eu conquistado em Coimbra uma grande nomeada de folião. Era um acadêmico estróino. Estróino quer dizer gastador. Superficial, tumultuário Tumultuário é rebelde, né? Dado às aventuras, fazendo romantismo prático e liberalismo teórico, vivendo na pura fé dos olhos pretos e das constituições escritas. Ou seja, era um estudante mais ou menos inviável, né? Mas... O diploma recebido atestou uma ciência que estava longe de prazer arraigado no cérebro. Entenderam, pessoal, que ele está confessando as coisas que ele não confessaria em outras circunstâncias? Que ele está aqui contando coisas completamente sinceras. Vocês estão sentindo sinceridade por parte da personagem? A personagem conta tudo o que de fato aconteceu com ela. Né? Tudo o que aconteceu com o Brás Cubas, ele está contando sem nenhuma espécie de rodeio, com toda a sinceridade. Né? Continuamos. De volta ao Rio, Brás chegou a tempo de rever sua mãe, à beira da morte, acamada por um câncer de estômago. Meu filho, a dor suspendeu por um pouco as tenazes. Um sorriso alumiou o rosto da enferma, sobre o qual a morte batia asa eterna. Era menos um rosto do que uma caveira. A beleza passara, como um dia brilhante. Restavam os ossos que não emagrecem nunca. Mal poderia conhecê-la. Havia 8 ou 9 anos que nos não víamos. Ajoelhado ao pé da cama, com as mãos dela entre as minhas, fiquei mudo e quieto, sem ousar falar, porque cada palavra seria um soluço, e nós temíamos avisá-lo do fim. Vão temor. Ela sabia que estava prestes a acabar, disse-me. Verificamos-o na seguinte manhã. Foi que ela morreu. Né? Na manhã seguinte, a mãe morreu. Pela primeira vez, Brás Cubas deparava-se com uma perda real e reconhece que até então havia sido um medíocre preocupado com futilidades. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Está vendo? Olha aí, ele está sendo completamente sincero. Advirta que a fraqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, e a não estender ao mundo as revelações que fazem consciência. E o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embasta-se um homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade. Na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade. Ele está completamente livre, para ser sincero, porque ele morreu. Não é? Ele não tem preocupação nenhuma em embaçar os outros, quer dizer, em constranger os outros. Ele tem agora apenas a preocupação de contar as coisas tais como se passaram, sem nenhum rodeio. O rapaz, inconformado com a morte da mãe, que lhe parecia enorme injustiça, após a missa do 7º dia, retirou-se para a velha propriedade da família na Tijuca. A Tijuca naquela época, hoje é um bairro assim, perto do centro do Rio, mas naquela época devia ser um lugar longe de Pernambuco, lá depois do Maracanã, lá não sei aonde. Né? A Tijuca era um lugar ermo. Nós estamos falando aqui de 1800 e pouco, né? Havia então uma realidade urbana muito diferente no Rio de Janeiro. Não havia praias bravias como Flamengo, Botafogo, eram praias bravias, tinha casas de praia. Né? O pessoal tinha casa de praia em Botafogo. Né? A Barra de Tijuca devia ser um lugar longínquo, quase inacessível. Essa era a realidade naquela época. A Tijuca, portanto, que é um bairro da Zona Norte, mas é um bairro próximo do centro, devia ser um bairro assim de chácaras,
um lugar onde tinha chácaras. É essa mais ou menos a ideia. Levou consigo alguns livros, uma espingarda, roupas, charutos e um escravo prudente. Renunciei tudo. Tinha o espírito atônito. Creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. A hipocondria é aquilo que ele quer depois consertar com emplasto, né? Que ele tenta consertar com emplasto. Que bom que é estar triste e não dizer coisa nenhuma. Quando essa palavra de Shakespeare me chamou a atenção, confesso que senti em mim um eco delicioso. E não consegui localizar em que livro está isso. Tentei localizar, mas não consegui. Brás Cubas ali ficou durante uma semana. Cansado da solidão, havia decidido voltar à cidade, quando Prudente lhe contou que na noite anterior havia se mudado para a propriedade ao lado uma antiga amiga da família, Dona Eusébia, com sua filha Eugênia. Brás relutou em visitá-la, por causa de uma travessura de infância, quando havia denunciado Dona Eusébia e o Dr. Vilaça, que se beijavam às escondidas atrás de uma moita. Foi lá correndo avisar todo mundo. Tá, Dona Eusébia, o seu Vilaça, estão ali e tal. Prudente, entretanto, recordou-lhe que fora Dona Eusébia quem vestira sua mãe morta. Brás decidiu, assim, visitá-la, antes de retornar para a cidade. Nesse mesmo dia, o pai de Brás subiu à chácara, pois o queria de volta à vida social. Subiu com um, né? Tem um errinho ali, né? Trouxe consigo 2 projetos para o filho, uma candidatura a deputado e um excelente casamento com Virgília, filha do conselheiro Dutra, importante político. Brás relutou, mas o pai não se deixava vencer. Aconselhou o filho, dizendo-lhe que era preciso temer a obscuridade e fugir do que é ínfimo. Concluiu afirmando que fundamental era o que a sociedade pensava. Brás, finalmente, concordou com os projetos do pai e prometeu descer no dia seguinte, depois de visitar Dona Eusébia. A visita à velha amiga da família retardou mais ainda a descida de Brás. Por causa de Eugênia, menina de 16 anos, a quem ele mentalmente chamava de a flor da moita, pois a jovem era fruto das relações ilícitas entre Dona Eusébia e Dr. Vilaça. Essa Eusébia é que nasceu daquele romance estranho. Brás Cubas a lisonjeou, dizendo que ela já era uma moça. Não pôde Eugênia encobrir a satisfação que sentia com essa minha palavra, mas emendou-se logo e ficou como dantes, erecta, fria e muda. Em verdade, parecia ainda mais mulher do que era. Seria criança nos seus folgares de moça. Mas assim quieta, impassível, tinha a compostura da mulher casada. Talvez essa circunstância lhe diminuía um pouco da graça virginal. Depressa nos familiarizamos. A mãe fazia-lhe grandes elogios. Eu escutava-os de boa sombra. E ela sorria, com os olhos fúlgidos, como se lá dentro do cérebro lhe estivesse a voar uma borboletinha de asas de ouro e olhos de diamante. Brás Cubas conseguiu, é verdade, beijá-la, mas Eugênia revelou tal dignidade que confundiu o rapaz. Eugênia tinha um defeito de nascença, era coxa, mansa. Amanheceu chovendo, transferia descida, mas no outro dia a manhã era limpa e de azul, e apesar disso deixei-me ficar, não menos que no terceiro dia e no quarto até o fim da semana. Manhãs bonitas, frescas, convidativas. Lá embaixo a família chamar-me, e a noiva, e o parlamento, e eu sem acudir a coisa nenhuma, e levado ao pé da minha Vênus mansa. Que era, Eugênia. Veja, quando ele fala assim, descer e subir, não vão pensar que é Petrópolis, assim, que não é. Tijuca é um bairro do Rio de Janeiro, mas deve ter uma certa diferença de altura, né, de altitude, em relação ao nível do mar, por isso é que ele fala em subir e descer. Como naquela época não havia prédios, havia apenas o campo, então a sensação de subida é muito mais clara, né, muito mais nítida. O rapaz resolveu não se envolver seriamente com Eugênia, sobretudo porque ela tinha condição social inferior à dele. Brás voltou à cidade, disposto a levar em frente os projetos do pai. Adeus, suspirou ela, estendendo minha mão com simplicidade. Faz bem. E como eu nada dissesse, continuou. Faz bem fugir ao ridículo de casar comigo. Ia dizer-lhe que não. Ela retirou-se lentamente, engolindo as lágrimas. Alcancei-a a poucos passos, e jurei-lhe por todos os santos do céu que eu era obrigada a descer, mas que não deixava de lhe querer e muito. Tudo hipérboles frias, que ela escutou sem dizer nada. E ele mesmo diz que são hipérboles frias. Ele admite com toda a sinceridade, né, agora, né, que ele falou isso para ela apenas por falar.
O narrador finalmente conheceu Virgília e o casal começou a namorar. Descreve sua futura noiva. Naquele tempo contava apenas uns 15 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nem uma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. Era isto Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos. Muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo. Creio que medo. Enquanto preparava sua candidatura, foi a um Ourives, né? Ourives, né? Foi um Ourives consertar o vidro do relógio e deparou-se com nada menos do que Marcelo, proprietário do local. A moça, completamente envelhecida, tinha o rosto marcado por bexigas. Que é varíola, né? São derivadas de varíola, né? Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher, cujo rosto amarelo e bexiguento não se destacava logo, à primeira vista. Mas logo que se destacava era um espetáculo curioso. Não podia ter sido feia. Ao contrário, dizia-se que fora bonita, e não pouco bonita. Mas a doença e uma velhice precoce destruíram-lhe a flor das graças. As bexigas tinham sido terríveis. Os sinais, grandes e muitos, faziam saliências e escarnes, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa grossa. Eram os olhos a melhor parte do vulto, e aliás tinham uma expressão peculiar e repugnante, que mudou, entretanto, logo que eu comecei a falar. Quanto ao cabelo, estava roxo, quase tão poento quanto os portais da loja. Num dos dedos da mão esquerda fugia-lhe um diamante. Crê-lo-eis, pássaros, essa mulher era Marcela. A beleza de sua juventude desaparecera. Embora aquela visão incomodasse Brás Cubas, ele facilmente fantasiou compensação para a situação dela. Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, salvo a moléstia, que tinha o dinheiro a bom recado e que negociava com o único fim de acudir à paixão do lucro, que era o verme roedor daquela existência. Foi isso mesmo que me disseram depois. Pronto. Então ele encontra a Marcela, agora transformada numa mulher desinteressante, não é? E acha que ela fez uma carreira bem sucedida como prostituta. Tanto é que essa joalheria aí, ela acabou herdando de um sujeito que me casou com ela, essa é a história dessa joalheria. Surpreendentemente, algum tempo depois do início da relação com Virgília, surgiu de repente Lobo Neves, homem inteligente e astuto, que lhe arrebatou Virgília e a candidatura. O pai não resistiu ao fracasso do filho e morreu em 4 meses, período durante o qual o velho repetia decepcionado: um Cubas. Morreu daí a 4 meses, acabrunhado, triste, com uma preocupação intensa e contínua, a semelhança de remorso, um desencanto mortal que lhe substituiu os reumatismos e tosses. Os irmãos Brás e Sabina e seu marido Cotrim fizeram a partilha dos bens, durante a qual armou-se grande e mesquinha discussão em torno de itens da herança, sobretudo da prataria da casa, usada em ocasiões importantes como o jantar em comemoração à derrota de Napoleão. Estava tão agastado, e eu não menos, que entendi oferecer um meio de conciliação, dividir a prata. Riu-se e perguntou-me a quem caberia o bule e a quem o açucareiro. E depois dessa pergunta, declarou que teríamos tempo de liquidar a pretensão, quando menos em juízo. Entretanto, Sabina fora até a janela que dava para a chácara, e depois de um instante voltou, e propôs ceder o Paulo e o outro preto, com a condição de ficar com a prata. Eu hei de dizer que não me convinha, mas Cotrim adiantou-se e disse a mesma coisa. No fim da discussão, os 2 irmãos saíram brigados. Eu ia dizer, né? Não é, tem aqui um errinho. Eu ia dizer. Por essa mesma época, Brás recebeu de Luiz Dutra, um primo de Virgília, a notícia de que ela estava voltando para São Paulo com o marido, então deputado. Reencontraram-se e ele achou lindíssimo. Por questões políticas, o marido de Virgília convidou Brás para uma reunião íntima em sua casa. Brás, por essa época, escrevia textos literários e políticos no jornal. Naquela noite, os antigos namorados se aproximaram-se. Cerca de 3 semanas depois, recebi um convite dele para uma reunião íntima. Fui.
Virgília recebeu-me com essa graciosa palavra: o senhor hoje há de valsar comigo. Em verdade, eu tinha fama e era valsista emérito. Não admira que ela me preferisse. Valsamos uma vez, e mais outra vez. Um livro perdeu Francesca. Cá foi a valsa que nos perdeu. Essa Francesca de Rimini, né? Cuja história é contada na Divina Comédia, a Francesca estava lá com... A Francesca casada, né? E tinha lá um caso com um cunhado, e foram os dois pegos lendo um livro erótico, a Francesca com o cunhado, e matou os dois. Foram os dois parar no inferno. Então Dante encontra lá os dois no inferno, naquela região dos adúlteros ali, lá na Divina Comédia. Então foi um livro que perdeu Francesca, porque ela teria se deixado seduzir pelo cunhado pela leitura do livro erótico que lia lá com o rapaz. Né? Um dos casos mais bonitos da Divina Comédia é esse de Francesca de Rimini. Creio que nessa noite apertei-lhe a mão com muita força, e ela deixou-a ficar, como esquecida, e eu a abraçá-la, e todos com os olhos em nós, e nos outros que também se abraçavam e giravam, em delírio. Do mesmo modo que ela se perdeu, né, que a Francesca se perdeu com o cunhado por causa de um livro erótico, ele e a Virgília, que havia sido namorada dele, perderam-se também nessa noite por causa de uma valsa. Né? É essa comparação que ele faz. O Machado de Assis é um sujeito muito, muito culto, viu? Você nunca subestime o Machado de Assis, ele sabe tudo. Ele tem todas as referências mitológicas, leu tudo que se publicou de importante no século XIX. Ele lia em francês, alemão, inglês, ele era um sujeito de primeiro padrão, assim. Tá? Nunca subestime o velho Machado. Brás Cubas, ao sair da festa, encontrou uma moeda de ouro no chão, e vendo o acontecimento uma lei cósmica. Assim, eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Talvez não entendas o que aí fica. Talvez queiras uma coisa mais concreta, um embrulho, por exemplo, um embrulho misterioso. Pois toma lá o embrulho misterioso. Alguns dias depois, nova surpresa. Brás Cubas achou na rua um embrulho misterioso, contendo 5 contos de réis. Que é um dinheirão. Lembra? Ele gastou com a Marcela 11. É quase metade do que ele tinha gastado lá nos joalheiros do Rio de Janeiro com a Marcela. Coincidentemente, a partir daí, Brás e Virgília começaram a viver um romance adulto. Então entenderam isso? Quer dizer, agora a Virgília, que é casada com o Lobo Neves, tem um romance com ele. Então os dois têm um romance escondido, obviamente, né, do marido. Se ele tivesse casado com a Virgília, não seria o caso, né? Mas ele agora continua solteiro e tem um romance com a moça com quem ele pretendia ter se casado, né? Com quem havia os planos para que ele se casasse. Há umas plantas que nascem e crescem depressa, outras são tardias e secas. O nosso amor era daquelas, brotou com tal ímpeto e tanta seiva que dentro em pouco era mais vasta, folhuda e exuberante criatura dos bosques. Não lhes poderei dizer ao certo os dias que durou esse crescimento. Lembra-me, sim, que em certa noite abotou-se a flor, ou o beijo, se assim lhe quiserem chamar. Um beijo que ela me deu, trêmula, coitadinha, trêmula de medo, porque era o portão da chácara. Nessa época, também reapareceu Quincas Borba, o antigo colega da escola de Brás Cubas. Lembra do Quincas Borba? Aquele que aterrorizava o professor italiano? Lembra? Que era amigo dele, que também era um monstrinho? Né? Muito bem. Imaginem um homem de 38 a 40 anos, alto, magro e pálido. As roupas, salvo o feitio, pareciam ter escapado ao cativeiro da Babilônia. O chapéu era contemporâneo do de Gessler. O Gessler, não sei se vocês lembram, mas é aquele governador malvado lá do Guilherme Tell. Lembra da história do Guilherme Tell? O governador que acha que não estão respeitando, então ele determina, coloca o seu chapéu, o chapéu dele, coloca em cima de alto de uma estaca no meio da praça, e todo mundo que passa pelo chapéu tem que fazer uma reverência ao chapéu como se fosse a ele governador. E todo mundo faz, exceto o Guilherme Tell, que diz que não fará uma coisa dessa. E aí começa então a perseguição a Guilherme Tell. A história do Guilherme Tell, vocês lembram, Schiller? Vocês devem ter estudado isso na vida, não lembro mais, mas é uma história famosíssima
de um sujeito que é um sujeito pacato e pacífico, que se rebela contra a autoridade tirânica desse Gessler aqui, cujo chapéu ele está comparando com o chapéu que o Quincas Borba usava ali. Quer dizer, esse Quincas Borba tem pelo menos uma aparência ridícula, para dizer o mínimo, tem uma aparência ridícula. Depois, mais tarde, Machado irá escrever um livro só para ele. É um romance que vem depois desse, chama-se Quincas Borba, em que é o mesmo Quincas Borba que está sendo considerado lá no outro romance. Imaginem agora uma sobrecasaca, mais larga do que pediam as carnes, ou literalmente os ossos da pessoa. A cor preta ia cedendo o passo a um amarelo sem brilho. O pelo desapareceu aos poucos. Dos 8 primitivos botões restavam 3. As calças de brim pardas tinham 2 fortes joelheiras, enquanto as bainhas eram roídas pelo tacão de um botim sem misericórdia nem graxa. Ao pescoço flutuavam as pontas de uma gravata de 2 cores, ambas desmaiadas, apertando um colarinho de 8 dias. Creio que trazia também colete, um colete de seda escura, roto a espaços e desabotoado. Não é uma figura muito, né, uma figura muito, é um mendigo, né, que está descrevendo aqui, é um mendigo, um pedinte. Aposto que não me conhece, senhor Dr. Cubas, disse ele. Não me lembra. Sou o Borba, o Quincas Borba. Recuei espantado. Quem me dera agora o verbo solene do Bossuet de Vieira para contar tamanha desolação. Bossuet é o maior orador francês da história, Vieira é o maior orador da história, francês ou não. Vieira era português e morou no Brasil muitos anos, aqui quando a capital era em Salvador, e escreveu seus famosos sermões, que são aí hoje em dia preservados, todos eles, e que são a maior fonte de competência virgulativa da história da língua portuguesa. Ninguém escreve como o Padre Vieira. Se quer aprender a virgular, leia o Padre Vieira, virgulações perfeitas. É claro que o estilo do Padre Vieira é um estilo inadequado para o mundo moderno, é um estilo excessivamente rococó, é muito barroco demais, excessivamente minucioso, não tem mais viabilidade, não dá para escrever daquele jeito. Mas se você quer aprender a virgular, não há nada melhor do que você estudar o Padre Vieira. O Padre Antônio Vieira é o maior de todos os oradores da história da humanidade, o maior de todos. São sermões com uma competência de argumentação absolutamente ímpar. O Bossuet, perto dele, fica muito pequeno. A diferença é que o Bossuet escrevia em francês e o Vieira escrevia em português. E essa é a razão pela qual você não tem o mesmo prestígio no Vieira. Mas ele é muito maior do que é um dos pouquíssimos artistas em língua portuguesa que tem uma verdadeira inserção universal. Pega-se aí o Camões, o Fernando Pessoa, o Padre Vieira, o Machado de Assis, e você tem aí a quadra que você pode seguramente garantir que pertence. Pega o Essa também, acho que o Essa pode ser também colocado nesse grupo. Você tem aí a quina dos escritores de língua portuguesa que tem uma presença internacional garantida, que estariam entre os maiores escritores da língua do mundo. Esses 5 aí são absolutamente capazes de ser colocados na lista. 4 portugueses e 1 brasileiro. É o que há de melhor que a língua portuguesa já produziu até hoje em literatura. Era o Quincas Borba, o gracioso menino de outro tempo, o meu companheiro de colégio, tão inteligente e tão abastado. Quincas Borba. Não, impossível, não pode ser. Não podia acabar de crer que essa figura esquálida, essa barba pintada de branco, esse maltrapilho avelentado, que toda essa ruína fosse o Quincas Borba. Avelentado quer dizer velho, envelhecido, né? Envelhecido. Distanciando-se do antigo colega, na rua, Brás Cubas percebeu que Quincas Borba lhe havia furtado o relógio. Então, depois que eles se despedem e tal, né? Não é? Aliás, o Quincas Borba deu a ele um dinheirinho. O Brás Cubas deu a ele um dinheirinho. O Brás Cubas é rico, né? A gente nunca tem dúvida disso. Deu um dinheirinho, mas mesmo assim o Quincas Borba lhe roubou o relógio. Por sua vez, Virgília andava triste, receosa de que seu marido desconfiasse de alguma coisa. Creio que Damião desconfia alguma coisa. Noto agora umas esquisitices nele. Não sei. Trata-me bem, não há dúvida. Mas o olhar parece que não é o mesmo. Durmo mal. Ainda esta noite acordei, aterrada. Estava sonhando que ele me ia matar. Talvez seja ilusão, mas eu penso que ele desconfia. Para Brás, o jeito era fugirem juntos, mas Virgília não concordou. No dia seguinte, ela o procurou com a ideia de eles arrumarem um lugar secreto, um cantinho só deles.
Uma casinha na Gamboa foi, de fato, a saída encontrada pelos amantes para continuar seu romance, que já era alvo de suspeita pública. Como fachada, foi instalada na residência Dona Plácida, velha amiga da família de Virgília. O plano deu certo. Ao cabo de 6 meses, quem nos visse a todos 3 juntos diria que Dona Plácida era minha sogra. Brás Cubas filosóficos sobre o destino de Dona Plácida naquele romance. Se não fossem os meus amores, provavelmente Dona Plácida acabaria como tantas outras criaturas humanas. Donde se poderia deduzir que o vício é muitas vezes o estrume da virtude, o que não impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. Muito bem, não é? E às vezes a virtude, a flor nasce do estrume, que é mal cheiroso. A flor bem cheirosa nasce do estrume mal cheiroso. O que ele quer dizer é isso. Ele está aqui fazendo, obviamente, um jogo de relativismo moral, aqui mostrando, né? Isso é o Machado de Assis. O Machado de Assis é um sarcástico. Então, o tempo todo fazendo sarcasmos, cinismos, pequenas ironias. É o modo como ele escreve. Ninguém faz isso tão bem quanto ele. Ele faz melhor do que Jonathan Swift. Ele é melhor do que Chesterton, sob certos aspectos. Porque o Chesterton tem a vantagem de lidar com os paradoxos. Ele não lida com os paradoxos. Mas ele é um escritor de uma competência, de uma habilidade linguística extraordinária. Aqui no Brasil, uma das razões pelas quais ele não tem esse prestígio todo é porque existe essa tortura que se faz com o estudante de obrigar o sujeito a ler esses livros todos aí para o vestibular, e aí o pessoal lê esse negócio obrigado, só porque tem que saber, e depois fica com raiva do escritor o resto da vida, que é uma situação terrível que há aqui no Brasil. Tá? Aliás, não é só aqui no Brasil, também acontece a mesma coisa com os noivos na Itália. Todo estudante lá, colegial italiano, tem que ler Os Noivos do Alessandro Manzoni, que é um livro maravilhoso e magnífico. E como se lê obrigatoriamente, como se lê por obrigação, ninguém, na verdade, presta atenção no livro e ninguém o dá importância. E, portanto, o livro passa a ser, ao contrário, odiado quando devia ser profundamente amado. Esses são dos males derivados de você transformar a educação num processo obrigatório. Transformou a educação em qualquer esquema obrigatório, de ensino escolar obrigatório, você destrói a possibilidade de aprendizado. A perspectiva do aprendizado só existe se os aprendizandos desejarem voluntariamente aprender. Qualquer espécie de modificação desta hipótese vai gerar apenas gente aborrecida, criando ódio daquilo que está fazendo, que é o que acontece nas nossas escolas. Não é? Como é que alguém pode achar chato um escritor como esse, né? Que é um escritor tão extraordinário, tão maravilhoso como esse? Difícil de explicar. Tá? Continuamos. Algum tempo depois, entretanto, Lobo Neves foi convidado a ocupar uma presidência da província no norte do Brasil. Nessa época da história do Brasil, que é a época do Império, o imperador indicava pessoas da corte para serem presidentes de província. Então, o Paraná, por exemplo, que virou província em 1853, e isso tudo acabou em 1889, né, com a proclamação da República. Então, de 53 para 89, nós temos quantos? Temos 36 anos, não é? 36 anos o Brasil, o Paraná foi uma província do Império durante 36 anos. Teve presidente, chamava-se presidente o nome da pessoa que governava. Não era eleito, era indicado pelo imperador. E eram pessoas de outras partes, tanto é que o Zacarias Góes de Vasconcelos, que foi o primeiro presidente, era baiano. Aí nós tivemos em 36 anos de vida provincial imperial aqui, tivemos 40 e poucos presidentes de província. Toné, teve o Laminha Lins, esse foi um dos grandes presidentes, né? Teve assim uma meia dúzia que tiveram um trabalho magnífico, o Laminha Lins, que criou todo esse cinturão de colônias em volta de Curitiba. As colônias todas que tem aí em volta, polonesas, ucranianas, alemãs, tudo isso foi invenção do Laminha Lins. Teve o Visconde Toné, teve o Roran, né? Aquele Roran, teve o primeiro, que foi um grande presidente, que foi o Zacarias, da Praça Zacarias, né? E isso é assim porque tivemos mais presidentes do que anos de presidência. Por quê? Porque o imperador usava as províncias, todas elas do Brasil, para treinar determinados políticos. Então ele queria experimentar lá um político tal, mandava ser governador, presidente do Paraná, durante tanto tempo.
E é por isso que quando tem esse nome de ruas que você não sabe quem são as pessoas, provavelmente é um presidente de província que você não sabe que é, porque eles estão todos aí nas ruas hoje em dia. Mas eram pessoas que ficavam 6 meses aqui, iam embora. Mudava-se para cá com a mulher, com os filhos, ocupava o palácio, né, e aí ficava 6 meses, 7 meses, 8 meses e ia embora, porque o imperador tinha mudado de indicação. Era muito, muito comum. E havia uma rotatividade enorme de presidentes de província. Aí, em 89, quando há a proclamação da República, muda-se o nome da província para Estado. Mas o Estado continua tendo presidente. O nome do sujeito que governava o Estado continuou sendo presidente. Até que em 30, se eu não me engano, quando há a Revolução Getulista, é que os Estados passam a ter governadores. O nome passa a ser governador. Primeiro interventor, e depois, então, dos interventores é que passa a haver governadores, mas não antes. Mas isso era muito comum no Brasil todo, e aqui o fato de que o Lobo Neves está sendo indicado para ocupar uma presidência de província no Nordeste, no norte do Brasil, era a coisa mais comum do mundo. Esses presidentes passavam aí por 3 ou 4, 5 províncias durante a sua vida. Não havia nenhuma esse Rouen é o Beaurepaire de Rouen. Foi um grande presidente que teve aqui também. Teve outros ruins, muito inadequados, teve todo tipo de gente. Ok, continuamos. Os amantes ficaram desesperados, mas a saída foi dada pelo próprio marido, que convidou Brás para acompanhá-lo como seu secretário. Porque o Brás é um sujeito desocupado, não precisava de dinheiro, portanto não precisava do saláriozinho magro do governo. E aí, então, o outro lá, ingenuamente, convida o Brás para ser seu secretário e viajar com um casal. Poderia ter solução melhor para um casal que tem uma relação adúltera escondida? Brás Cubas medita. Na verdade, um presidente, uma presidenta, um secretário, era resolver as coisas de modo administrativo. Pronto, olha que ironia finíssima, né? A ironia machadiana finíssima. Apareceu uma solução administrativa para o nosso problema. Um presidente, uma presidenta é uma maneira de falar errada, embora tenha sido sempre usada, porque em português a gente não fala estudanta, a gente fala estudante, então quando trata-se de mulher, ela é presidente também, como se fosse homem. A palavra é, como se diz em gramática, comum de dois. Presidente é sempre igual, seja o homem ou a mulher, portanto não é para mudar para presidenta, de modo nenhum. Embora se falasse isso assim, porque a presidenta aqui não é como se ela, para distinguir de uma mulher que fosse presidente de fato. Porque ela não era presidente de nada, ela era só mulher do presidente. Então chamava-se de presidenta. Mas era uma maneira, digamos assim, apenas adaptada de falar. Porque a palavra presidenta, de fato, em português não existe. O rapaz estava ainda relutante, pois toda a gente comentava seus amores com Virgília. E agora vão os 3 viajar juntos? O que vão pensar disso? Trata-se já de homenagem à trois, mais do que propriamente um caso. Né? Surpreendentemente, Lobo Neves recusou a nomeação, porque o decreto trazia o número 13, que ele considerava ligado a acontecimentos tristes de sua vida. Dessa forma, o casal continuou se encontrando na casinha da Gamboa. Ainda nesse período, ocorreu a reconciliação de Brás Cubas com a família. Lembra que tinham brigado por causa da herança? O narrador voltou a visitar regularmente Sabina e Cotrim. Sua irmã, como sempre, insistia na tese de que Brás precisava se casar, já que alguém precisava herdar o nome da família. Ironicamente, o romance de Brás e Virgília, nesse momento, atingia seu ponto máximo. Para complicar, Virgília comunicou à mãe que estava grávida. Brás veria naquele embrião de obscura paternidade... porque não se sabia quem era o pai. Né? Ela tinha 2 maridos, né? Então ninguém sabia quem era o pai verdadeiramente daquela criança. Portanto, não havia exame de DNA, essas coisas e tal, né? Vocês levem isso em conta. Não é isso? E, portanto, ele só podia fantasiar que ele fosse o pai. E aqui cria-se a mesma situação do Dom Casmurro. O Dom Casmurro é a mesma coisa, né? O Dom Casmurro vai para São Paulo e quando volta, ele não sabe se quem engravidou a mulher foi ele ou se foi o Escobar. E nasce então aquela velha a situação. O Dom Casmurro é um romance posterior a esse aqui. Né? Esse é um romance anterior ao Dom Casmurro. Seu próprio filho.
dono de um belo futuro, imaginando indo à escola, tornando-se bacharel e discursando na Câmara dos Deputados. Viu como é que são os brasileiros? Quer dizer, você logo já começa a imaginar o seu filho num cargo público, usufruindo aí de uma mordomia qualquer. Eu estou falando super sério. Você vai encontrar todo o desastre da incivilidade brasileira, a derrocada do Rio de Janeiro, que é a cidade mais bonita que se podia imaginar, né? A derrocada que aconteceu no Rio de Janeiro, a destruição do Rio de Janeiro, foi realizada por esse conjunto de mentalidades que já estão em embrião aqui dentro da obra de Machado de Assis, que havia um sujeito cujo nome agora esqueço, que escreveu um livro para falar mal dos Machado de Assis, um comunista, na década de 60, 50, dizendo que Machado de Assis era uma porcaria, porque ninguém trabalha nas obras do Machado de Assis. O que é rigorosamente verdade, aliás, ninguém trabalha, né? Dizendo que era uma obra da burguesia, que isso aqui era uma piada, que não tinha graça nenhuma, só tinha personagens de natureza indolente, não é? E é claro que não dá para culpar o Machado disso, porque afinal de contas ele não é responsável por isso. Mas é preciso compreender o que isso significa, né? Significa que havia no Rio de Janeiro a cultura da sinecura. A sinecura é que foi construída no Brasil nessa época. Segundo o Meira Pena, que escreveu um belo livro sobre isso, né, explica o seguinte: quando veio para o Brasil a família real em 1808, não vieram apenas o Dom João e a mulher e os filhos, né, vieram para o Brasil 10 mil nobres, porque quem quer ficar lá esperando Napoleão aparecer? Então vieram todos aqueles 10 mil nobres que vieram para cá, todos os 10 mil. Chegando aqui, você tinha que alimentar, vestir e dar casa para 10 mil nobres, não eram pessoas quaisquer, eram 10 mil nobres. Foi então que inventou-se no Brasil o costume de você contratar os sujeitos para carimbar a um lado da folha e o outro para carimbar o verso, porque com isso você fazia de conta que essa gente trabalhava. E criou-se então essa burocracia. Olha, essa é uma tese muito, muito interessante. E essa tese está no livro do Meira Pena, chamada Em Berço Esplêndido. Um livro, esse é o livro que conta essa teoria, dizendo que essa coisa burocrática brasileira nasceu com a vinda de João VI do Brasil, que estabeleceu aqui uma prática de remunerar as pessoas para não fazerem nada, ou seja, uma prática de remuneração fictícia, né, de trabalho fictício, apenas para você fingir que está dando aos nobres trabalhos de verdade. E esta gente, então, que produziu essa elite carioca, que é a elite de que o Machado de Assis, que ele descreve, né, e que é essa elite que levanta, então, o ódio desses comentaristas, como esse, por exemplo, cujo nome, Astrogildo Pereira, não me lembro exatamente agora, mas há um autor que escreveu um livro famosíssimo, tentando desancar o Machado de Assis, criticando por ser uma espécie de arauto e profeta da burguesia que não trabalhava. O que é extremamente contraditório, porque essa gente que não trabalha não é a burguesia, ao contrário, trabalha feito louca. Porque a burguesia quer ficar rica. Então o burguês é o sujeito que vai todo dia até as 10 horas da noite no trabalho. Se tem alguma coisa que o burguês faz, é trabalhar. Quem não trabalha justamente é o aristocrata. E esse sujeito que acha que já que ele é marquês, que é cônjuge, etc., ele tem direito a uma sinecura pública. E é o aristocrata que vive disso, né? Tanto basta você ver que alguns bairros em Curitiba até hoje pagam laudêmio, que é uma remuneração que há na transação de um lote, de uma propriedade, que vai para a família real brasileira. O município de Petrópolis, por exemplo, todo ele paga laudêmio. É como se o município pertencesse à família real. Quando você vende a sua casa ou se compra, você paga lá um imposto que é entregue à família real brasileira. Porque essa era a ideia das famílias reais, serem sustentadas pelos que trabalham. Portanto, você imaginar que a burguesia possa querer ter uma vida folgada, não é completamente ingênuo, porque a burguesia o que faz só é trabalhar. Ao contrário, ela só trabalha. Esse é o problema da burguesia. Ela tem a obsessão do lucro, é a terceira casta em ação, ela só pensa em trabalhar. Portanto, são todas críticas extremamente injustas a Machado de Assis, porque o que ele não é arauto da burguesia. Não é? Pode ser arauto da aristocracia, mas a burguesia não é.
E mesmo assim não dá para chamá-lo disso, porque ele é muito mais sofisticado que isso. Não dá para compará-lo desse jeito, com essa, digamos, precariedade, não é? Lá me escapou a decifração do mistério, esse doce mistério de algumas semanas antes, quando Virgília me pareceu um pouco diferente do que era. Um filho, um ser tirado do meu ser. Esta era a minha preocupação exclusiva daquele tempo. Olhos do mundo, zelos do marido, nada me interessava por então. Nem conflitos políticos, nem revoluções, nem terremotos, nem nada. Eu só pensava naquele embrião anônimo, de obscura paternidade, e uma voz secreta me dizia: é teu filho, meu filho. E repetia essas duas palavras com certa voluptuosidade indefinível, e não sei que assomos de orgulho. Sentia-me homem. E agora, nesse momento em que o Brás Cubas finalmente sente-se homem, está num momento assim importante da sua existência, nós paramos para tomar um café e voltamos daqui a 15 minutos para continuar essa história. Que tal? Vamos lá? Estou fazendo força para ler aula.